Olá! Voltei, deu ruim no meu telefone. Deixa eu chamar. Agora Oi! sim! Ah, agora foi! Menina, não estava aparecendo nada aqui para mim. Eu falei, gente, cadê? Eu tô vendo que ela tá Ai, online, meu mas não telefone começa, começou não a entrar um entra. montão de coisa aqui e deu ruim. A gente, como blogueira, tá ruim o negócio. Uma benção. Voltamos! Voltamos, vamos Aos lá. É pouquinhos a gente sinal que vai ter chega. muita coisa boa para acontecer aí. Exatamente, exatamente. Antes de você entrar, Isabelle, obrigada aí pelo apoio. eu corri para a Isabelle também. Isabelle é nossa salva-vidas. Isso. Então, eu tinha um pessoalzinho aqui, vamos ver se o pessoal volta. É, eu Volta, comecei volta. falando que hoje a gente ia abordar um pouquinho sobre como a alimentação ela pode estar ajudando a gente nessa época de quarentena, até dentro da fisioterapia mesmo. Né? Lá na Isso. clínica, a gente recebe muito pós-operatório, muita drenagem, mas antes de começar, deixa eu apresentar Uhum, você o pessoal. Bom, eu sou Patrícia tá. Dantas. Sou fisioterapeuta lá da Capifísio, uma das sócias lá da Capifísio. E hoje a gente está aqui com a doutora Valesca, né? Ela também trabalha lá com a gente, atende lá com a gente na Capifísio. Ela é formada pela Unirio, ela tem mestrado pela UFRJ e ela é Isso. especializada em nutrição clínica esportiva e funcional. Então, quer dizer, estamos com a melhor. Então, galera, se vocês estiverem com dúvida, quiserem saber qualquer coisa, essa é a hora. Aí, Cris entrou. Fala aí, Cris. Olá, gente, boa tarde. Então, eu tenho esse montão de título aí, né? Vou me especializando o máximo que eu consigo, vou estudando, vou tentando aprimorar os meus conhecimentos para poder oferecer o melhor aí para o pessoal que chega até mim, que procura meu serviço, meu apoio, enfim. Então, assim, quem precisar tirar alguma dúvida, ficar com alguma dúvida dessa live, pode entrar aí no direct depois, mandar perguntinha. Se for o caso, a gente faz uma outra live para responder todas essas perguntas. Então, assim, a gente está aqui à disposição de vocês, tá? E podem interagir aí, botar perguntinha, falar alguma coisa que de repente a gente fala alguma coisa aqui, você, já aconteceu isso comigo, então pode comentar aí, interage com a gente que vai ser bem legal. Então, como você sabe, a gente lá na clínica, a gente recebe muito paciente pós-operatório, né? Sim. Pós-fratura, pós-cirurgia, reconstrução de alguma coisa. E a gente poderia estar abordando um pouquinho de como que a alimentação ela pode contribuir no pós-operatório. Tanto, lógico, parte funcional da pessoa, metabolismo, mas em Uhum. relação à cirurgia em si. Paciente, quando ele vem de um pós-operatório, a tendência dele é perder força, né? Com isso, ele Isso, tem uma diminuição de massa muscular. Então, em que a gente isso. pode estar auxiliando o paciente em relação à alimentação para minimizar essa perda de massa Uhum. muscular? Seria essa a palavra, minimizar? Sim, sim. Na realidade, assim, seria reduzir a perda muscular, né, estabilizar essa perda e ajudar esse paciente a restabelecer a sua força, né, a força da musculatura. Então, assim, o que que acontece? A alimentação, ela, ela é tudo na nossa vida. Tudo começa pela alimentação. Então, assim, você só tem energia para começar o seu dia se você tiver uma alimentação que te forneça energia. Exatamente. Você só consegue ter um bom funcionamento do teu organismo, seja articulação, seja processo de reflexão, de fala, de movimento, de tudo por conta da alimentação.
mesmo que ela esteja desequilibrada de alguma forma. Agora, se a alimentação estiver equilibrada para a situação de saúde da pessoa, né, idade, peso, estiver adequada dentro das funções orgânicas ou disfunções orgânicas da pessoa, é Uhum. lógico que vai ser muito melhor. Então, por exemplo, um paciente pós-operatório, como você falou, né, ficou um bom tempo aí em repouso para se recuperar. Então, às vezes a gente tem pós-operatório com 15, 20, 30 dias de repouso, mas a gente tem pós-operatório com 6 meses de repouso, né, dependendo da gravidade da situação, Uhum. É, fica muito tempo ah, restrito, né? fica muito tempo restrito. Então, o que que a gente precisa associar? Primeira coisa de tudo, a hidratação desse paciente. Então, como é que está a hidratação? Porque sem água, o organismo não funciona. Então, ai, Uhum. gente, obrigada aí pelo coraçãozinho, tá? Tô me sentindo aqui já. Tá, eu tô Adoro vendo coraçãozinho. vários aqui. Vários coraçõezinhos, isso aí. Vai botando coraçãozinho que a gente vai se empolgando mais aqui. É, e vai lá na setinha aqui embaixo, ó, compartilha com os amigos, chama todo mundo. Isso aí. Então, hidratação é fundamental, porque o paciente que ficou muito tempo em repouso ou está ainda em repouso, ele às vezes tem dificuldade de consumir líquido. Então, assim, e sempre que eu falo o consumo de líquido, eu falo um consumo bem variado. Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, eu tenho comentado isso em várias lives que eu tenho falado, as pessoas não, tem gente que tem pavor de água. Ah, eu não suporto, eu já ouvi de paciente, eu não suporto Hum. água. E aí, o que, que eu faço com uma pessoa assim? Como é que vai manter a lubrificação, né, dos órgãos de uma forma geral? Como é que vai fazer troca e respiratória? Como é que vai manter a articulação funcionando se ele não lubrifica, se ele não hidrata? Uhum. Né? Então, Uhum. assim, oferece água. Ele falando, odeio Água água. tá vendo? Olha aí, já peguei o pontinho aí principal, né? Ai, vou morrer A enrugada, ai, ferida. amiga, somos duas. Eu odeio Já, água per- também. já apertei ali a ferida da galera. Então, Exatamente. as soluções aí, como a Cristina está falando aí, né? F. Cristina Castro, suco, chá, é isso aí. Já não gosta de água, faz um suco um pouco menos concentrado. Por exemplo, o suco de laranja, ao invés de você fazer só laranja pura, bota uma laranja e completa com água, faz água aromatizada, coloca rodelas de laranja, rodelas de limão, limão com alecrim, limão com hortelã, abacaxi, rodelas de abacaxi com Uhum. hortelã, já dá uma saborizada na água e traz assim uma certa graça, vamos dizer assim, né? Que a pessoa fala, ai, é tão sem graça a água, é uma coisa tão, né? Não vejo graça, não Gostinho. acho legal, não gosto. Então, assim, e normalmente essas pessoas, eu vou puxar o teu calcanhar agora, são pessoas que têm uma tendência a consumir mais doce. Então, quando a pessoa Xiii! consome muito doce, o paladar dela fica alterado de uma forma que nada que seja doce ela aceita. Então, por que tem dificuldade de beber água? Porque a água não é doce. É, Porque já dá está com a enjoo. papila gustativa tão já com as informações dela tão distorcidas Quem me que a água conhece se sabe qual é torna a minha sem água, graça. né? Então, né? Não vamos fazer merchan Não vamos fazer e propaganda. não vamos fazer merchan. E aí, assim, por quê? Porque a papila gustativa, quanto mais é, doce você dá, mais doce ela quer, porque ela começa a ficar mudar, vamos dizer assim, né? Ela muda o formato dela. Então, quanto mais doce, menos sensibilidade ela tem a esse doce. Então, ela quer cada vez mais doce. A mesma coisa acontece com o salgado. Alguém está falando aqui, ó, eu colocava, Isabelle mesmo,
colocava água, Isabelle, vou puxar essas orelhas depois, hein, ó. Não, Botava água, não é parar. açúcar na água para criança beber. Misericórdia, Jesus. gente. Mas Por isso aí de favor, não água com façam açúcar é isso. para acalmar, que os antigos tinham isso, né? Os antigos tinham isso, mas o que que acontece? Não acalma. De Desculpa, jeito nenhum. gente. Nossa, Não, não acalma. Você pode comer 50 quilos de açúcar dentro da água, que não quem vai dera. acalmar. Pois é, né? E aí só vai fazer com que o teu paladar se torne mais tendencioso ao Hum, doce. Você Nossa, quer sempre mais doce. Você pega uma coisa com pouco açúcar lá atrás, você fala assim, que coisa ruim, tá sem doce. Não, ela tá com doce normal. Só que a tua sensibilidade ao doce já tá lá embaixo. Você precisa de mais e uau. mais e mais e mais de doce. É a mesma coisa que acontece com as pessoas que têm o hábito de consumir aqueles temperinhos prontos, que eu também não vou fazer merchan do nomezinho deles. Mas todo mundo sabe o que que é, né? Aqueles quadradinhos assim, ou aqueles sachêzinhos do temperinho lá, que tem de galinha, De de galinha bacon, picanha. caipira, de Uhum. bacon, de feijão, meu arroz, meu feijão, meu isso, meu aquilo. Então, assim, o que que acontece? Aquilo vai destruindo a tua sensibilidade. O teu paladar, ele vai sendo mudado, literalmente mudado. Então, quando você pega uma comida que não tem esse tempero, por exemplo, é uma comida à base de sal, normal, né? Alho e cebola, você às vezes bota na boca, ai, que comida ruim, não tô gostando, não, né? Então, assim, por quê? Porque já mudou a tua sensibilidade. E aí acabou que a gente entrou num Nossa, outro mas vou te falar, muito meio, mas interessante isso. é, mas voltando lá à questão da dificuldade de beber água, então muitas das vezes, obviamente, tem muito do hábito, de repente não foi mesmo uma criança que bebeu muito a água, não era muito incentivada, né? Ou esquecia e foi ficando, e aí a gente hoje, com a rotina que a gente tem também, se a gente não tiver ali um acesso rápido a coisa passa batido, né? Tem gente que passa o dia inteiro, às vezes, sem se alimentar, porque está na correria ali do dia a dia. Se não tiver um negócio na mão, não dá tempo de sair para pegar, para comprar, parará. Então, assim, o que que eu Muito na recomendo? moda do hábito das marmitas, né? Sim, sim. Porque o que que acontece? E o inverso também é verdadeiro, tá, amiga? Por exemplo, voltando aí à questão do doce, se a pessoa já tem o paladar alterado para o doce, e a pessoa tem disponibilidade de doce, de muita coisa doce em casa, obviamente que ela vai lançar a mão ali daquele doce. Então, você precisa ter acesso ali na mão a algumas coisas. Então, o que que eu recomendo? Deixa fruta, verdura, principalmente fruta no caso, né? Fruta à vista e o doce um pouquinho mais difícil de pegar. Se puder não comprar, melhor ainda, né? E aí eu me perdi já o que eu estava falando aqui. Não, isso Tá, eu ia voltando falar, na água. isso que eu ia pedir para você, dar essas dicas de como que a gente Sim. pode estar mudando esse hábito. Ah, sim. Ah, verdade. Eu estava falando da construção do hábito. Obrigada. Isso. Então, aí, às vezes, não foi uma pessoa que teve aquele hábito de tomar água enquanto criança, e aí, com a rotina, às vezes se perde. Então, assim, o que que eu sempre recomendo às pessoas que têm muita dificuldade de beber água? Anda com uma garrafinha do lado, é, anda, coloca, saboriza a água para ela ficar com o paladar um pouquinho mais agradável. Lança a mão de chá. Os chás são muito bons, né? Tem chá que tem contraindicação, mas tem chá que você pode beber aí, inclusive, o dia todo, camomila, enfim, tem alguns que não tem tanta contraindicação assim. Uhum. Deixa eu te fazer uma Agora, pergunta. Pode aham. falar. Agora, é isso, né? É tentar facilitar ao máximo, porque assim, o hábito ele não se constrói do dia para a noite.
Então, Uhum. assim, são rotinas que a gente vai criando até que ela se torne um hábito. Entendeu? É como escovar o dente, acordar e escovar o dente. Você foi ensinado, né, desde pequenininho, ó, acordou, escovou o dente. Vai dormir, vai escovar o dente. E hoje em dia, ninguém precisa mandar você escovar o dente. Você já sabe, já criou o hábito. Acordou, você já vai direto, Uhum. no automático. Então, assim, crie oportunidades para a hidratação ser um hábito. Então anda sempre Entendi. com uma garrafinha ali do lado, aonde você estiver, bota a garrafinha na sua mesa, vai bebericando. E o paciente acamado também deixa ao alcance dele, né? O que está ali restrito, seja por alguma doença ou seja um pós-operatório, deixa sempre ao alcance de alguma forma a água para ele ir bebericando, porque a pessoa que não levanta, não gasta, não tem aquela atividade, não sua muito, ela normalmente ela diminui muito o consumo de água e isso é muito perigoso, né? Então a Entendi. gente tem que criar oportunidades e formas dessa pessoa beber água. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa Uhum, ingestão de água e a mudança de hábitos, ela faz com que ela promove a limpeza, não sei se é esse termo que eu vou usar, ela promove a uhum. limpeza das papilas? Ou é Sim, desobstrução, limpeza, algum tipo? É isso? sim, é como se fosse uma desintoxicação mesmo. Conforme Hum, você vai, por exemplo, a pessoa está acostumada a, se for fazer uma porque isso já é conta um grande passo, rápida. né? Para você ter uma rotina, você fazer essa desintoxicação das suas papilas já começa por um grande passo, né? Sim, sim, e assim, e não precisam ser mudanças muito drásticas, não, tá? Eu até nem recomendo que seja. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada, se a gente for fazer uma conta rápida, por exemplo, um copo de refrigerante tem em média 12 a 13 colheres de açúcar. Se a pessoa bebe, vamos botar 10 para ficar conta redonda. A pessoa bebe 10 copos de refrigerante por dia, né? Já são 100 colheres de açúcar. Se a gente for botar isso vezes 7 da Medo. semana, se for botar vezes 30 do mês, fora todas as outras coisas que a gente come que tem açúcar, ou aquelas que se transformam em açúcar, que você tem o açúcar do doce, do refrigerante, enfim, você tem o açúcar que de repente você coloca lá no chá, no suco, o açúcar de um bolo, de um pão, mas você tem aí arroz, macarrão, são alimentos salgados, teoricamente não tem açúcar, Uhum. mas dentro do nosso organismo se transformam em açúcar. Então, se a gente for pensar, fazer uma conta rápida, a gente consome, e isso os próprios protocolos aí, os guias alimentares falam isso. O brasileiro, principalmente, ele consome é, 4, 5, até 6 vezes mais quantidade de açúcar do que o recomendado. Então, a gente come fácil 1 quilo de açúcar Jesus. por dia. Uhum. Por dia. Misericórdia. Por Tô dia. arrasada. Ah! Então, assim, e aí, o que eu faço? Eu vou, ao invés de beber 10 copos de refrigerante, aí vem aquelas coisas, né? Ah, vou cortar o pão, vou cortar o macarrão, vou cortar isso, cortar aquilo. E aí o pessoal faz a piadinha lá, depois eu corto os pulsos. Gente, não precisa cortar nada, tá? A gente, de uma certa forma, a gente também precisa, né, dos açúcares e tal. Hum. Só que a gente tem que ver qual é a fonte desse açúcar. Se é uma fonte boa, por exemplo, um arroz integral, e aí esse arroz integral tem vários outros, tem fibra, outros nutrientes que não só o açúcar puro. Então você tem a fibra, você tem é,
alguns nutrientes ali, ferro, vitaminas, né? Biotina, enfim, vitamina B1, B2. Hum. E aí não é o que a gente chama de caloria vazia. Então é um açúcar de boa qualidade, de boa fonte. Agora, se é um açúcar proveniente de pudim, de bolo, de refrigerante, aí são os que a gente chama de calorias vazias. Você está colocando açúcar para dentro do seu organismo e não está colocando mais nada junto. Não tem uma vitamina, não tem uma proteína, não tem nada nesse tipo de alimento que acrescente, vamos dizer assim, na tua saúde. E aí o excesso de açúcar, ele traz consequências graves ao nosso organismo, né? Se a gente pensar, não é só o diabetes. A pessoa fala assim, ai, come muito açúcar, vai virar diabético. Não é só o diabetes, é também, mas tem a obesidade, tem a inflamação crônica, né? Tem Hum. aí a aceleração do processo de É da envelhecimento relação do açúcar com a inflamação crônica. muito grande. Muito grande essa relação. Então, assim, o que que a pessoa faz? Substitui a fonte de açúcar, substitui o refrigerante por um suco de fruta, ou pelo menos, ah, não, mas eu necessito do refrigerante, vai diminuindo aos poucos. Se você hoje bebe 10 copos de refrigerante, amanhã você bebe 8, depois da manhã você bebe 7, depois da manhã você bebe 6, bebe 5, bebe 4, vai alternando dia sim, dia Uhum. não. Então, assim, essas medidas drásticas do, eu vou cortar, eu vou, né, não vou mais botar a boca nisso, isso não resolve. Isso não cria hábito novo. Isso gera Entendi. ansiedade e aí vai fazer com que depois você queira consumir até mais do que você consumia antes. Então não é uma boa recomendação falar, não, para de tomar teu refrigerante agora. A partir de hoje você não toma mais refrigerante. Uhum. Aquilo vai te dar um pânico tão grande porque já Não, criou-se e um acaba que hábito você eu acho que faz um efeito contrário, né? Porque você acaba ingerindo muito. mais ainda. Tudo que é proibido, né? Já Exatamente. dizem por aí, né, que o que é proibido é mais gostoso. E realmente é. O ser humano, quando você fala assim, não pode, acabou. A pessoa às Pronto, vezes aí até é nem que quer. gostava. Exatamente. Às vezes a pessoa nem gostava. Você fala, não pode comer salgadinho, vamos dizer assim. A pessoa às vezes nem. Ah, se Nem tinha gostava, e agora salgadinho, você se tem não vontade de comer. tinha. Exatamente. Tanto faz, dá uma fissura, um desespero que a pessoa quer comer todos os dias. Então, Salgadinho era assim, a melhor coisa. não é a restrição drástica de um determinado alimento que vai mudar a sua vida. Assim como não existe aquele alimento mágico que vai salvar a sua vida. Porque também tem isso agora, né? Os superalimentos. Ah, se eu comer a berinjela, eu vou ficar curada de não sei o quê. Se eu comer É, tal coisa, tal alimento, é, vai ser maravilhoso. O que funciona é o equilíbrio. É o exatamente. equilíbrio que vai funcionar, né? Não existe aquele único alimento que vai salvar a pátria, e nem aquele único alimento que vai ser destruidor totalmente da pátria, né? Não adianta colocar a culpa de um todo, de um organismo complexo e de uma alimentação tão vasta e tão complexa, né, no caroço da azeitona. Então, não vai ser o caroço da azeitona que vai estragar toda a tua saúde. Então, equilíbrio sempre é a chave. Então, assim, a gente tem grupos alimentares. Então, a gente tem proteínas, carboidratos, ah, a gente tem as verduras, os legumes. Amiga, fala Então, um assim, pouquinho. Dentro desses grupos que você está dizendo aí, aproveita que você está especificando os grupos. Fala um pouquinho isso. quais desses grupos podem estar auxiliando o paciente na perda de massa, na manutenção da Sim, massa muscular. sim, então assim, trabalhar dentro dos grupos alimentares.
Então, por exemplo, a gente tem aí as proteínas, carne, peixe, frango, ovo. Normalmente são as proteínas que fazem a produção aí da massa, da musculatura. Então, você consumir boas fontes de proteínas te ajudam no ganho da massa magra, né, da musculatura, na manutenção, porque às vezes a pessoa faz atividade, não tem aquela alimentação muito adequada, muito equilibrada, e ela acha que está emagrecendo, mas às vezes ela está perdendo massa magra. Ela às vezes não está perdendo gordura, ela está perdendo massa magra. Então, Hum, você fazer, por exemplo, a fisioterapia ou a musculação, a atividade física intensa, sem balancear, sem equilibrar a tua alimentação, você pode ter uma falsa impressão de que você está perdendo peso. Você pode estar perdendo massa. É o que acontece muito em paciente acamado. Paciente hum, acamado, você vai vendo que ele vai realmente ele vai murchando, né? Ele vai perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, perdendo. Tem a questão do peso, sim, que às vezes a pessoa não faz a ingesta adequada de energia que precisa, uhum. mas a grande maioria das vezes é porque ela está perdendo muita massa magra. Então É, você acaba perdendo faz aqui. coisas, né? Exatamente. A gente faz a medida aqui da circunferência ou da prega cutânea aqui para verificar a quantidade de musculatura, você vê que vai reduzindo. Então, às vezes, a pessoa pensa que ela está perdendo peso, mas ela está perdendo massa. Então, boas fontes de Uhum. proteína são importantes para evitar também perder massa e não só ganhar massa muscular. Entendeu? Então, assim, a gente consegue atingir isso na alimentação, consegue, mas algumas pessoas precisam de suplemento. Pacientes que estão em estresse alto, né, Depois dá determinadas exemplos doenças, práticos. sim, às vezes paciente aí que está em sepse, né, sepsemia, tem um estresse muitíssimo elevado, queimados, por exemplo, né, precisam de um aumento bem significante da quantidade de calorias e também de proteínas, por exemplo. Então, assim, Uhum. ingerir carne, ingerir peixe, ah, frango, ovo, leite e alguns com essa quantidade muito aumentada de proteína, a gente tem que, às vezes, lançar mão de algum suplemento, né? Um drink desse da vida, um whey às vezes. Então a gente precisa dar uma reforçada nessa quantidade de proteína. Então, assim, hidratação é o primeiro Uhum. ponto. Primeiro ponto. A proteína seria o segundo ponto fundamental aí entre essa relação da fisioterapia e da alimentação e É, também, né, nessa época que a gente está vivendo, porque a gente não pode esquecer que mesmo em meio aí a todo esse confinamento, a redução aí das nossas atividades, a gente precisa manter uma alimentação equilibrada, né? Não só para evitar o ganho de peso, que muitas pessoas já estão aí você vê que conversando o comigo pessoal sobre tem isso, reclamado muito disso, né? muito, o pessoal já está muito preocupado. Mas por quê? A gente está ali, meu marido até, Leonardo até falou esses dias, caraca, parece que a gente está igual gado, né? Tá confinado ali para engorda. Exatamente. O que que acontece? A gente está trancado dentro de casa. A ingesta muitas das vezes aumenta e a atividade diminui. Então, assim, a Exatamente. balança tá descompensada, né? Tá Exatamente. pendendo para o lado aí do ganho de peso. Então, o que que a gente precisa fazer? Voltar essa balança para o equilíbrio. Talvez a gente não consiga aumentar muito a atividade, mas é interessante que a gente não deixe de fazer uma atividade, um alongamento que seja, né? Enfim, qualquer seja a situação,
tomando os devidos cuidados para também não ter uma contusão, aquela coisa toda. Mas a gente também precisa tomar cuidado e observar o que a gente tem feito. A gente tem comido quando está com fome? Ou a gente está comendo a nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa incerteza? Que muitas vezes isso acontece. Eu acho que, assim, em 100% das pessoas, né, já está Acho que a acontecendo. grande maioria é por ansiedade, né? Não é nem Sim, pela a fome em si. pessoa, sim, a pessoa tá cheia de dúvidas, está cheia de incertezas. É um momento de dificuldade para todo mundo, é um momento diferente, que a gente nunca passou por isso. Então, assim, o novo assusta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não perder um pouco aí os avanços que a gente conseguiu aí durante as outras épocas, porque já tinha muitas pessoas que já estavam no processo aí de criar novos hábitos alimentares. Então, quem já Exatamente. estava nesse processo, é, começar a resgatar de novo, para não perder o que você já ganhou até aqui, né? E quem está aí nesse meio de turbulência, né? Que ainda está comendo muito a ansiedade, né? Tentar gerenciar essa ansiedade, desviar ela para outras coisas, outras atividades que não sejam só o ato de comer. Então você A gente pode aqui está começando a dar brincar. dicas, né? Sim, a gente assim, pode jogar um jogo diferente, fazer um pouquinho de atividade que não vá, né, ter nenhum prejuízo aí, ler um livro, arrumar a casa, eu já nem falo, porque todo mundo já falou que já arrumou, já rearrumou, a casa nunca teve tão arrumada e tão Há casas que limpa. nunca teve tão limpa. Tão limpa, exatamente. Então, assim, tentar desviar essa ansiedade para outras coisas, tentar tirar o foco muito da comida. Que a pessoa já. Ontem Tem algum inclusive, eu vi alimento que um. alivia a ansiedade? Ou é só comer que alivia? Tem, vou falar deles agora. Eu, Opa, eu então ontem vamos eu ontem lá. estava vendo culto aqui online, eu achei tão engraçado o pastor falando, né? Ai, eu já acordo pensando no que eu vou fazer de café da manhã. Acabou o café da manhã, eu já começo a preparar ali o que eu vou fazer de Mas é almoço. assim Acabou o almoço, eu já mesmo. estou pensando no lanche. Então, gente, calma, o mundo não vai acabar agora. O que eu não Não, os alimentos cozinhava também há não vão mais de acabar, 2 anos, calma. eu cozinhei tudo em 2 meses. Ó, a Cristina tá aqui, chocolate. Então, Chocolate. o chocolate é um deles, mas calma aí, segura aí. Segura essa informação. É porque o Então, povo já se assim, queimou, né? calma que não vai, a gente não vai acabar numa piscina de comida, gente. Calma aí. Então, assim, vamos tirar o foco da comida e botar o foco em outra coisa, né? Obviamente, todo mundo precisa comer, todo mundo gosta de comer. A comida está muito relacionada a prazer, né? Obviamente. Mas assim, a gente não precisa comer o mundo inteiro agora só porque está nesse momento de isolamento social. Então, a gente vamos tentar manter o equilíbrio aí, Quando for galera. sair de roupa. Pois é. Então, assim, quais são os alimentos que podem me ajudar aí nesse controle, né, da ansiedade? O que que eu Muito posso bom. fazer Muito bom. com relação à própria alimentação para contornar isso tudo? Alimentos fontes de triptofano. O que acontece? A gente está com Não, atividade. explica pra gente o que é isso, amiga. Então, vou Falou palavrão. falar grego. Então, a gente está com atividade física lá embaixo. Uhum. Mesmo aqueles que não têm o hábito de fazer exercício físico, mas a gente sai, a gente, né, vai para cá, vai para lá, de uma certa forma, a gente faz atividade. Então, o nosso cérebro, ele produz uma substânciazinha chamada serotonina, que é a Uhum. substância da sensação de prazer, de conforto,
né? E aí, o triptofano, ele é um nutriente que ajuda o cérebro a formar essa serotonina. Então, Uhum. se a gente consumir castanha, castanha é ótima fonte de triptofano. Uhum. Castanha, ovo, grão de bico, alimentos integrais, verduras, legumes. Esses alimentos são fontes de triptofano e o triptofano vai lá no nosso cérebro ajudar o cérebro a fazer a No- serotonina Muito que bom. é o que acontece com o chocolate. Por isso que eu falei, guarda essa informação do chocolate. Sim, o chocolate, ele é um precursor da serotonina praticamente imediato. Esses outros alimentos, eles demoram um pouquinho mais para formar a serotonina. Não é tão imediato quanto o chocolate. O chocolate, ele acende a luzinha do cérebro rapidinho. Só que o chocolate, ele é muito gorduroso, né? Ele é rico em açúcar. Então, o que a gente recomenda? Equilíbrio. Sempre. A palavra-chave, se você puder Existe uma anotar assim, bem, porcentagem mais bem grande, adequada? sim, sim. Quanto mais rico em cacau, né, menos açúcar, o 70%, o dark, o que é 50%, 60%, os mais amargos. Eles são, inclusive, protetores cardíacos, né? Eles têm Hum, uma qualidade aí diferenciada também da gordura, porque ele não tem só a gordura saturada, da gordura que é acrescida a ele para dar a consistência é. dele. Então, é mais usada a gordura do próprio cacau. E aí acontece igual acontece com o abacate, com a castanha, é a gordura um pouco mais saudável. Então, a gente tem uma qualidade de gordura boa nesses um pouco mais amargos. Só que não adianta você comprar o mais amargo e comer uma barra aí Um de meio quilo. quilo, 2 barras, 3, 5, 10 barras. Então, por isso que eu tô falando, se puder desenhar aí equilíbrio, botar bem grande, Viu, tudo Cris? na nossa vida, tudo na nossa vida é equilíbrio. Eu amo chocolate também, né? Adoro um chocolatinho. E assim, só que outra coisa, não compra. Evita comprar. Porque se comprar, ou quando comprar a versão menorzinha, a barrinha menorzinha, sentar e apreciar aquele momento. Ai, não, agora é o momento de comer o chocolate. Então, olha para aquele chocolate, né? Sente o cheiro, e isso com qualquer alimento. Né? Outro dia eu vi um post engraçado, assim, interessante, até fiz a repostagem dele falando sobre a coxinha, né? Que a coxinha é um alimento injusto, né? Porque ele tem uma quantidade de energia de um Peraí, dia amiga, vai falando inteiro aí rapidinho. de refeições, Tô vai lá. falando. Ele te dá calorias, vamos dizer assim, né? De um dia inteiro de refeições numa porção bem pequenininha, e aí você não se satisfaz com uma porção só. E aí ele trouxe essa reflexão. Então, vamos fazer daquele momento de comer a coxinha, né, do mastigar, do saborear. A Cristina está falando aqui, né? Saborear, é Um isso negócio aí. no olho. Que horror. Ah, é Tá horrível, ardendo. né? É horrível quando isso acontece. É Pronto, parece que horrível. eu Às tô vezes é um chorando, cisquinho que sai. emocionada. Às vezes é um. Ai, a minha Menina, tá ardendo. presença faz isso. Então, assim, é o que a gente chama hoje. Hoje todo mundo bota nome bonito nas coisas, né? Então a gente chama de mindful eat, né? Que é aquela redução da velocidade, né? Da gente comer
olhando, saboreando, apreciando aquilo que a gente está comendo. E esse é um bom momento para a gente fazer isso. Como a gente está com uma rotina um pouquinho mais relaxada, né? Então você pode sentar na mesa com a sua família, fazer sua refeição, né? Olhar aquilo que você está comendo, apreciar. Que a maioria das pessoas na rotina, eu como qualquer coisa, eu pego qualquer coisa ali do self-service, eu não estou nem vendo o que eu estou comendo, estou pegando, ou então eu como um sanduíche ali na correria. Então, assim, aproveita esse momento para também, né, sentir o paladar dos alimentos, A né, quarentena está nos investir. proporcionando isso, né? Uma É, desaceleração em todas as áreas, né? eu acho que é um grande chamado aí para a gente refletir como a gente tem vivido a nossa vida, né? E se o Exatamente, mundo acabasse? E se acabasse logo? Se acabasse hoje? Né? exatamente. Se já para mim fosse acabar agora, eu já fiz tudo o que eu queria fazer, né? Eu estou satisfeita aí com o meu trabalho, com a minha rotina, com a vida que eu levo, ou eu estou sendo, né, consumida pelos problemas. Eu acho que é um grande momento de reflexão. E aí serve também para a gente refletir como é que eu estou alimentando o meu corpo, né? Como é que eu estou Exatamente. alimentando a minha alma e como é que eu estou alimentando o meu corpo? Eu estou ingerindo alimentos que estão me trazendo bem-estar, ou a alimentação para mim está sendo um grande fardo, um grande peso, né? Está trazendo, por exemplo, como a gente falou, né, da associação do açúcar com a inflamação crônica, Uhum. né? Pessoas que fazem consomem muito açúcar, como a gente falou, né? Coisa aí de 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos aí no mês. Tem gente que um pacote daquele fechado, um fardo, não dura um mês. E por aí vai, entendeu? Já Uhum. os estudos já mostram que isso tem uma associação positiva com a inflamação crônica. Então, assim, já reduz a inflamação crônica, em compensação, traz outras questões. Né? Não é só porque meu organismo vai inflamar, eu vou ficar com uma inflamação, ok, não, mas o que essa inflamação vai trazer? Vai Exatamente. trazer uma hipertensão, um diabetes, né, uma Com outras, obesidade, com outras doenças secundárias, outras né? doenças, exatamente, dor crônica, que a inflamação Exatamente. crônica também está relacionada à dor crônica, é, hipertensão, já falei, vai trazer problemas, por exemplo, a inflamação, ela obstrui as artérias, então uh, problemas aí de infarto agudo do miocárdio, AVC, está muito relacionada com a inflamação também. Então, olha só, às vezes um alimentozinho, né, pode mudar a sua vida, né? Não é que ele vai ser o fantástico, nem o pior alimento do mundo, mas ele tem impacto na sua saúde. Então, o que eu estou Uhum. fazendo hoje? Né? Como é que eu estou me cuidando? Eu estou me cuidando? Ou eu estou simplesmente vivendo aleatoriamente? Então, como eu falei, dos grupos alimentares, a gente tem verduras, legumes, frutas, proteínas, carboidratos. Então, trabalhar dentro dos grupos alimentares. Não precisa fazer nenhuma dieta mirabolante. A gente tem Tá muito hoje equilibrando aí. esses grupos, né? Exatamente, a gente tem hoje aí muito essa questão da restrição. Vou cortar o pão, pão agora é a bola da vez, né? Antigamente era o ovo, o chocolate também já foi a bola da vez. Enfim, cada período a gente tem um alimento aí. É, que a pessoa bota lá como sendo maravilhoso ou sendo aquele, né, colocado para Cristo. Então, assim, trabalhe dentro dos grupos alimentares e trabalhe dentro do que é mais natural. Tudo que é pronto, tudo que foi criado pela indústria, ele vai trazer consequências na tua saúde.
Uhum. É, Então, conservante, né? exatamente, esses temperinhos prontos, como eu falei, é, tem gente que não se dá muito com cozinha, e aí vai e compra aquelas refeiçõezinhas prontas, o macarrão já pronto, já tem de tudo hoje, né? Tem feijoada, tem estrogonofe, Tá tem tudo. uma série de já pratos prontos só para você esquentar, e aí são alimentos ricos em gordura, ricos em sódio, e não trazem o benefício dos nutrientes, tem pouquíssimas vitaminas. Então, o que que vai ajudar a melhorar a tua saúde? Primeiro, as frutas. As frutas são ricas em vitaminas, né? A fruta cítrica, por exemplo, é antioxidante. O que que é ser um antioxidante? Você pode associar, por exemplo, você agora vai falar dos alimentos, né? Pode associar os Aham. alimentos com, por exemplo, uma fruta cítrica com que seja anti-inflamatória, que seja, por exemplo, Isso. que ajude sei lá, na cãibra, entendeu? Dizem que o Sim, banana é muito bom para cãibra. sim, dor crônica, por exemplo, os antioxidantes Uhum. eles ajudam muito nesse processo de inflamação. Então, assim, frutas ricas em vitamina C são antioxidantes. Então, o antioxidante é evitar essa oxidação, essa inflamação, esse processo de Uhum. envelhecimento da célula. Então, o Uhum. antioxidante, ele vai diminuir o envelhecimento da tua célula, vai diminuir a inflamação e aí, consequentemente, vai ajudar, por exemplo, na dor crônica, tem uma relação aí muito próxima, né, da inflamação. A gente tem diabetes também, né? Que também é Uhum. uma doença que está relacionada, de uma certa forma, à inflamação também, principalmente diabetes tipo 2. Obesidade, que já tem discussões enormes aí falando que a obesidade é uma doença inflamatória. E aí, consequentemente, você consumindo esse tipo de alimento, você diminui o impacto dessas doenças no teu organismo. Porque, por exemplo, a pessoa que tem obesidade tem muitas vezes muita dor na lombar, dor no joelho, dor no Uhum. tornozelo, né, por conta do excesso de peso. Então, assim, reduzindo esse peso, melhorando essa Já alimentação, alivia. melhorando a inflamação, já alivia essas consequências da doença. Você me perguntou aí do alimento e cãibra, né? Então, assim, Isso. não A só na a clínica tem muito cãibra. paciente que pergunta o que pode estar fazendo em relação à cãibra. Então, a cãibra ela está muito relacionada aí à desidratação, a pessoas que têm, por exemplo, doenças renais, diabetes, doença da tireoide, gestantes, sentem muitas câimbras. A cãibra está ligada ao processo de contração muscular. Então, assim, a gente precisa melhorar a hidratação e oferecer três principais nutrientes, três não, quatro principais nutrientes que estão relacionadas a essa contração muscular, que é o cálcio, o Uhum. potássio e o magnésio. Não, três mesmo. Potássio, cálcio e magnésio. Então, vou comer banana para passar cãibra. Nem sempre, porque a Tem o banana é caso de fonte de muito paciente que come potássio. banana todos os dias e a cãibra não melhora. Então, por quê? Ele pode estar desidratado ou ele pode estar com uma deficiência de cálcio ou uma deficiência de magnésio, não Hum. necessariamente de potássio. Então, quando a gente fala de cãibra, a gente fala de contração muscular. Então, todo nutriente que tiver envolvido com a contração muscular precisa ser olhado com um pouquinho de cuidado, de cautela. Então, hidratação, não só o potássio, mas o cálcio. Então, fontes de cálcio, leite, iogurte, queijo, podem ajudar nesse processo de cãibra também. é, Magnésio, as castanhas, as frutas, as verduras.
também vão ajudar aí no processo da cãibra. Então, assim, manter um equilíbrio, fazer o café da manhã, comer uma fruta no intervalo, fazer o almoço, fazer o lanche, ainda que seja pouca quantidade, né? Porque tem gente que às Uhum. vezes a gente organiza os horários de refeição e fala assim, não, mas é tanta coisa, eu acho que eu não vou conseguir comer isso tudo. Mas o ideal seria a gente comer menos quantidade, mais vezes por dia. Então, Estipulado, assim, como nem vocês sempre falam, é de 3 em 3 horas, né? não necessariamente de 3 em 3 horas, porque às vezes a pessoa chega 3 horas e ainda não está com Não tá com fome. fome. Mas a gente pode, assim, não deixar passar muito de 4 horas. E aí, nesse momento aí de quarentena, gerenciar mesmo a ansiedade e o estresse. E uma outra coisa que pode ajudar também em processos de cãibra, de inflamação, são os fitoterápicos. Então, a gente Hum, tem aí alguns fitoterápicos, como a garra do diabo, a erva baleeira, arnica, prímula, que hum. ajudam a reduzir esse processo de inflamação também. Então, você associar, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C, limão, acerola, tangerina, e associar esses fitoterápicos anti-inflamatórios vão ajudar muito na qualidade de vida, né, das pessoas de forma geral, né, não só daqueles que já tenham alguma doença. Inclusive, vai melhorar, reforçar a imunidade nesse momento que a gente está precisando. Uhum. Porque a inflamação também joga a nossa imunidade lá para baixo. Com Então, certeza. manter o nosso organismo inflamado significa manter o nosso sistema imunológico em baixa. Hum. E algumas especiarias também são importantes a gente incluir na nossa alimentação, açafrão, cúrcuma. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha da substância ativa. Então, a cúrcuma ela tem um É qual que potencial você falou do açafrão para anti-inflamatório. cúrcuma? Açafrão para cúrcuma. A Uhum. cúrcuma não é esse açafrão vermelhinho que a gente encontra aí. Ele é um açafrão chamado açafrão da terra. É diferente. Ah, tá. A Não é pessoa aquele que a acha gente que é compra o mesmo aqui no açafrão. setor de tempero, não, né? Não, não. Ele é mais amarelinho, né? Mais amarelinho. E a gente tem aí a cúrcuma tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso, mas não sozinha. Sozinha ela não tem esse potencial tão grande. A gente precisa associar ela com outras coisas. A canela também, né, tem um potencial aí anti-inflamatório, ajuda em uma série de coisas, ajuda a reforçar o sistema imunológico. Gengibre, pimenta Hum. caiena, são especiarias que a gente Show. pode lançar mão. Então, assim, tenta usar mais tempero natural e especiarias e ervas do que os temperinhos prontos. Porque, além de você não estar inflamando o seu corpo, você está desinflamando o que já foi inflamado. Porque tem Isso. potencial anti-inflamatório, entendeu? Uhum. E eu acho que o nosso tempinho aí já está esgotando, né, amiga? Eu ia falar isso agora. Não, gente, tá faltando 6 minutos. Dá5 minutinhos, tempo né? da gente dar uma pincelada Aham. e dar assim dicas assim principais. Então, basicão, resumão de tudo: manter a hidratação, manter o equilíbrio entre os grupos alimentares, ter uma alimentação mais natural possível, né? Tudo que é plantado, né? Tudo que vem de forma natural para a gente, evitar consumir coisas que sejam criadas pela indústria. É, e assim, tentar nesse momento de ansiedade também não consumir, não comer as nossas emoções, né? Eu acho que é o grande segredo, tanto para aquelas pessoas que já têm uma condição de saúde fragilizada, Ih, travou. prevenir. Uhum. Tá Travou? travando. Foi? Ih, tá Hum, travando. caramba. É. Bom, mas a gente Mas também então, é já está isso. terminando. Isso. Equilíbrio.
É. Equilíbrio é a fonte de Eu tudo. acho que Você na pode vida comer o tudo tem que ter equilíbrio, até na chocolatezinho, alimentação exatamente. principal, né? Você pode Então, comer o chocolatezinho, não é pecado, só não comer um exatamente. quilo de chocolate. Equilíbrio. Mas, amiga, foi muito bom. Obrigada, tá? Você ter disponibilizado Ah, esse eu que horário agradeço. para a Vou gente estar abrir a batendo porta esse aqui para ver se papo, para a melhora a gente conexão. poder agora estar pensando em ingerir mais água, para a gente estar desintoxicando as nossas papilas gustativas, Isso aí. comer menos Você, Isabela, eu vou besteira. ficar no pé de vocês, hein? Exatamente. E interessante também é que você que esteja aí assistindo a gente ainda, procure fazer uma atividade física, né? Tem um montão de gente aí, uma galera boa fazendo live de atividades. Então, Sim, qualquer coisa também, vai lá no nosso perfil, né? isso. E entre em contato com a gente, qualquer dúvida, a gente está atendendo lá na clínica. Nós voltamos o nosso serviço na semana passada. A gente está atendendo com todas Uhum, as normas de segurança. A gente está maravilha. tendo essa preocupação de colocar paciente com horário marcado certinho, entendeu? Sem para não gerar aglomeração, para que o pessoal volte a se tratar, né? A gente estava recebendo Sim, muitos directs, muitas dos nossos pacientes que estão cheios de dores, interromperam o tratamento. Então, sim, teve alguma dúvida? Quer falar com a gente? Entre em contato lá no Zap da clínica, que está lá no nosso perfil. sim. A Valesca trabalha com a gente. Tem alguma dúvida? Quer fazer algum plano de tratamento? Quer fazer uma reeducação? Entre em contato com a nossa Isso. secretária Rafaela, agenda um horário com a Nesse Valesca, momento, entendeu? isso, nesse momento a gente está fazendo atendimentos online, então pode marcar o horário com ela lá direitinho, bonitinho, que ela me passa as informações e aí a gente combina a melhor plataforma para estar fazendo esse atendimento online. E dê um retorno aí pra gente, né? Bota aí no direct. Ah, olha, eu tentei fazer água aromatizada, consegui. Poxa, Isso! eu consumi mais fruta, foi bem legal, né? Feedback Consegui pra gente aí, o que dar um você feedback aí. pegou dessa live. A Isso gente aí. vai deixar a live aqui gravada, né? Ela fica gravada por 24 horas. Então, se você quiser assistir, quiser compartilhar com algum amigo, entendeu? É só você ir lá no nosso feed lá e dar uma olhada lá. E qualquer coisa, entre em contato Isso. com a gente, tá? A gente Algumas já agradece estão e indo todos. direto aí até para o IGTV, e aí elas estão ficando mais tempo. Então, aí a gente agradece por vocês terem estado aí com a gente, ter dado Ai, uma gente, moralzinha aí pra obrigada. gente. Amiga, fica com Deus, Deus te Obrigada, abençoe. Foi um obrigada, amiga, prazer, tá? obrigada. A gente vai se falando. Galera, beijo. Obrigada, galerinha. Obrigada para quem participou aí. Beijão.